Oi, vamos lá com mais uma entrevista? Essa semana vamos conversar com um convidado muito especial, que vai contar um pouco da sua história e dar dicas para o público masculino. A maratona de bate-papo nesse formato longo é ideal para quem quer ouvir no formato podcast, nos momentos de tranquilidade ou fazendo uma outra atividade que permita imergir numa conversa descontraída e cheia de curiosidades. Se você está curtindo esse formato, conte para a gente aqui nos comentários. E você pode sugerir também nomes que gostaria de ver aqui nesse programa. Vamos lá então? Com vocês, o artista e hairstylist Romo Valadares. Entrevista conduzida por Júnior Nogueira. Realmente não tive dificuldade para fazer os desenhos. Eu consegui transmitir tudo aquilo que eu via. Eu tinha lançado o filme do Titanic, né? Mas eu sempre estava desenhando uma Rose. ele falava uma coisa tão interessante na questão de observação e de essência artística. Ele pegava lá uma pedra e falava assim com a gente: tira daí um cavalo. Né? Entidades. Eu fiz parceria com tudo quanto é tipo de entidade que tinha aqui. Dei curso em todas as entidades. Mas aí quando ele chegou com o visual acentuado, causou uma certa responsabilidade visual. E ele chegou lá todo felizão, falou assim: deu certo. E outros casos, né, de clientes que queriam ter um encontro. A dona Tamara, uma vez a gente estava numa festa de confraternização, ela falou assim: ah, vocês não sabem que ele foi gogo boy. Ela procurou uma festa pra falar isso, né? Todo mundo lá. É porque eu sempre dancei muito bem, né? E aí eu falei assim: ah, vamos lá pra gente ver o que é que tá rolando lá em Lagoa da Prata nesse carnaval. Fih, aí é que deu. Aí a galera, você já viu como é que é carnaval, né? Junta aqui um monte de gente na casa, ninguém faz nada, no outro dia tem que ficar fazendo tudo. Né? Aquela bagunça geral. E foi aí que eu entrei lá pra estar fazendo a minha arrumação, a minha parte na casa. E ela apareceu para ir no carnaval. Então você foi descoberto tipo a gata borralheira, Foi tipo isso, cara. Eu decidi virar a chave. Falei assim: gente, eu vou fundir a arte com esse lance de cortar cabelo. Se você tem que olhar com o cirurgião, se o seu caso é de fazer implante. Tem gente que não tem área doadora. Então não tem como fazer. Aí Romulo, o que eu faço? Então faz prótese capilar. Muito bom dia, pessoal que nos acompanha. Sejam bem-vindos novamente aqui a mais um programa da TV Lagoa. Hoje a gente vai trazer um entrevistado aqui que está mexendo com a cabeça dos homens de Lagoa da Prata. Muita gente conhece. Meu amigo Rômulo Valadares. Tudo bem, Rômulo? Tudo bem. Prazer ter você aqui, meu querido. A gente vai abordar hoje um pouco da história do Rômulo, da trajetória dele, de como ele veio parar aqui em Lagoa da Prata. E vamos trazer algumas dicas também para a moçada aí, como cuidar melhor, né? Cara, é isso aí. Vamos trazer um contexto bem completo aí para que você que gosta de curtir, né, o seu visual. E estamos aí para isso aí. E contar umas novidades aí, né? Contar umas curiosidades. Sempre é bom ter novidade, Romulo. Bom, então primeiro aqui para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente, primeiro sobre você, né? Onde é que você nasceu, eu já sei, mas eu queria saber onde é que você estudou, como é que começou a sua relação aí com a arte desde pequenininho aí. Então, Júnior, eu sou de Pará de Minas, é bem próximo aqui de Lagoa, 120 quilômetros. Estudei por um longo período num colégio que chama Fernando Otávio. Lá já comecei com essa relação, né, de criança para adolescente com a arte, porque eu já desenhava, né? Eu já fazia muito desenho, eu sempre curtia desenhar. E acabou que durante esse processo, né, de criança para adolescente, a gente vai ganhando esse nome. Tipo, você desenha bem, como você desenha bonito. E acabou que eu fui entrando mais nesse mundo da arte. Isso com que idade, Rômulo? Foi bem novo, bem criança mesmo. Se eu te falar que eu me lembro desenhando no jardim, e as tias, né, a gente chamava de tia, né, as tias pedindo para me ajudar o coleguinha a desenhar. Isso o quê? Uns 6 anos? Cara, 6 anos, eu tinha uns 6 anos. Assim, as primeiras recordações que eu tenho de me relacionar com a arte
6 anos eu já fazia os desenhos lá para os coleguinhas de escola lá. E depois isso foi crescendo, né? Tem uma curiosidade muito interessante que isso me privilegiou, né, como criança, né, nessa época, é que as tias, né, me pediam para fazer desenho para as provas dos coleguinhas, e acabava que eu ia para a secretaria fazer a prova lá, o desenho da prova. E olha só que bacana, elas acabavam me ajudando a fazer a minha própria prova. Você já estava sabendo que era o desenho da prova, pelo menos. Né? E acabava que elas tinham assim, um carinho muito grande por eu estar ajudando e tudo, né? E ganhei esse título de artista, né? Traz o artista lá para fazer os desenhos das provas. Eu lembro que ainda era aquele negócio de rodar, como é que chama aquilo lá? Mimeógrafo. Tinha um cheiro de álcool, Tinha né? um cheirinho gostoso Isso. de álcool, né? Eu ouvi falar disso aí, na verdade eu não sei não, pessoal, não é da minha época não. Pois é, cara. Olha, você vê onde é que a gente chegou, hein? E eu fazia os desenhos, elas passavam lá, naquele negocinho lá. E depois, em sequência, eu fazia a minha prova separada dos alunos, lá na secretaria mesmo. Ficava parecendo que eu estava de castigo, não, mas na verdade eu estava sendo privilegiado. Ô Rômulo, e o que você desenhava nessa época, quando você começou? E assim, quem foi a sua inspiração? Eu acho que tem um lance aí, uma questão da sua mãe, não é? Tem uma coisa assim? Tem. Eu comentei sobre a minha adolescência, sobre a criança, já tinha esse ar de arte na minha vida, logo de adolescente e criança para adolescente. Só que a minha mãe, eu me lembro da minha mãe desenhar para mim. Ela fazia vários desenhos para entreter, para que eu ficasse quietinho, aí ela fazia os desenhos. E eu gostava demais de ver os desenhos. Você lembra o que era? Era tipo casinha, personagem? Casinha, os básicos mesmo. Fazia patinho com o número 2, fazia aquelas paisagens, aquela casinha tradicional que todo mundo faz. E eu vi aquilo e falei assim, gente, eu gostei disso. E eu comecei a prestar mais atenção. Descobri, né, que a minha observação era mais apurada do que o restante dos meus amigos. Eu comecei a observar as coisas e querer reproduzir. Né? Você também deve lembrar, né, dos encantos da Walt Disney, que eu vi os desenhos e eu falava assim, gente, que legal, eu vou fazer isso. E eu ficava horas ali tentando fazer aqueles desenhos, sem ajuda nenhuma, autodidata, e eu conseguia fazer. E disso eu pulei para a observação natural, né, que é fazer paisagem, fazer pessoas, e realmente ficava com uma certa perfeição, porque eu dedicava a fazer aquilo várias horas. Mas no começo você achou que foi um pouco difícil, assim? Como é que é? Você gastou um pouquinho de esforço também para aprender ou já foi um dom natural que você teve desde o início? Eu sempre falo, né, que dom é aquilo que Deus nos dá com mais facilidade, com mais clareza, e eu tomo como um dom. Eu realmente não tive dificuldade para fazer os desenhos. Eu consegui transmitir tudo aquilo que eu via. Eu via uma paisagem, eu conseguia transmitir. Eu só não tinha a técnica correta nessa época, né, criança, de fazer toda aquela estrutura de sombra, luz, mas eu conseguia fazer as linhas conforme o que eu via. Então eu fazia isso com agilidade. Sempre considerei, né, e depois eu entendi que isso realmente era um dom. Mas assim, você também já foi professor de artes, a gente vai abordar isso mais na frente da entrevista, mas eu queria saber de você o seguinte, algumas pessoas normalmente se destacam mesmo, elas têm mais facilidade, mais habilidade, né? São mais artistas, naturalmente. Mas qualquer pessoa consegue aprender a desenhar? É difícil? Como que você ensina uma criança, por exemplo? Eu aderi uma técnica muito simples, a técnica de tudo que faz. Aí como assim de tudo que faz? Quando você é criança, você vai lá pro jardim, né? Aí eles não te ensinam lá a letra A, te ensina as formas geométricas, que é quadrado, triângulo. Você não vai fazer aquela junção de linhas e vai criar um quadrado, vai criar um triângulo. Então, eu te dou clareza nessa técnica para que você possa entender essas linhas. Nada mais é do que um quebra-cabeça, só que aí você tem que saber colocá-lo, montá-lo. E aí é que tá. Tem uns que montam mais rápido, outros montam
com mais lentidão. Mas essa técnica é baseada na sua experiência? Você que desenvolveu isso? Isso já é na minha experiência mesmo. Depois eu tive outras técnicas, né, de quadricular, técnicas mesmo artísticas que é passada. A pergunta é porque, assim, tem gente que fala, eu já tentei e não consigo tocar um violão, tentei e não consigo aprender a desenhar, mas com dedicação, com paciência, qualquer pessoa consegue aprender? Consegue. Olha, eu dei aula em 14 anos e depois vim aqui para Lagoa e dei mais um período aula. Todos que eu ensinei, eu tive êxito no quesito aprender a fazer o desenho. Pelo menos os módulos que eu ensinei, essas pessoas conseguiram fazer os desenhos. Não vejo dificuldade, né, a pessoa que tem dedicação para fazer isso. Então, se tiver dedicação, consegue sim. Na sua família, Rômulo, você tem quantos irmãos? São 3, né, comigo 4. Tem mais artistas na família também, ou cada um só outro tipo de arte. Legal. Como é que era o seu ambiente familiar, assim, no seu tempo de criança? Eu sou o caçula da minha casa, então acabou que eu fiquei meio que isolado dos outros irmãos, né? Assim, para brincar, e eu falo que isso me ajudou muito no meu processo criativo, porque eu tinha que criar as minhas brincadeiras e a execução tinha que ser feita por mim mesmo. Então, olha só que criança que eu me virei. Virei o criativo do criativo. Quando você é criança, já viu criança brincando com bonequinho? Uhum. Então, eu fazia a voz, fazia movimento, fazia o cenário, fazia tudo. Então, eu falo isso com os meninos hoje, né? Hoje os meninos não têm muito esse processo de ficar realizando isso, apesar que tem outros que também são interessantes nos dias de hoje, mas eu fui uma criança muito criativa por ter que ficar sozinho brincando com esse processo aí todo aí. De criança, né? De 6 para 7. E meus irmãos mais adolescentes, então eles faziam outro tipo de coisa que não eram da minha idade. Mas e dentro da sua casa, o pessoal também gostava dos seus desenhos, já gostava do seu trabalho, já via o potencial ali no Rômulo? Sempre me motivando, sempre falava, esse menino ele é bom no que ele faz. E aí acabou que é o que eu falei, isso acaba rotulando a gente já de criança, e a gente já vai tomando gosto e querendo fazer mais. Pois isso te deu facilidade também na escola, com seus amigos, às vezes até com as menininhas mais bonitinhas assim, na sua turma? Claro que sim. Você acha que eu não usei isso como arma, não? Poxa, tem um dom, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar disso, né? Cara, eu fazia desenhos, né, assim, para as meninas, e eu sempre tinha uma rodinha de menina ao meu redor. Isso era o melhor de ter o dom de desenhar. Então, tipo assim, ainda não tinha lançado o filme do Titanic, né? Mas eu sempre estava desenhando uma Rose. Boa. Legal, Rômulo. Bom, meu cara, agora é o seguinte, eu queria ouvir falar de você sobre as suas influências artísticas, né? Quando você começou foi pela sua mãe, como você explicou, né? Depois você se baseou em Walt Disney. E mais à frente, quando você começou já a tomar a arte mesmo como rumo na sua vida, quem que te inspirou, quem que foram as suas referências? Eu sou um cara muito positivo, né? Então a minha tendência é mais para coisas alegres, essa pegada assim. E assim, eu já vi vários artistas, e eu gosto muito de trabalho de Romero Brito, né? Que é uma pegada bem alegre, bem colorida. E eu fui em cima dessa linha, né? Nessa expressão, de sempre você olhar para um trabalho meu e se sentir com aquele ar de felicidade, com um ar de alegria, positivo. Então eu gosto de fazer essa pegada. A arte ela tem vários leques que você pode tá baseando, né, dentro disso, dentro de escultura, desenho, pintura. E aí você pode pegar dentro desse leque o que você quer e transmitir uma informação. E eu sempre gostei dessa informação de coisas mais positivas, mais alegres. Romero Brito, tive influências da própria cidade, que é a Edna Morato. A Edna foi uma pessoa que esteve próxima por muito tempo na minha vida, que trouxe esse profissionalismo, essa visão artística, essa refinada como artista. Ela me ajudou a peneirar as minhas informações como artista. A Edna era artista plástica. A Edna, ela é artista plástica, hoje ela ainda continua em Pará de Minas, ela foi até secretária de Cultura lá em Pará de Minas, foi diretora da escola onde eu dei aula,
Pois é, sobre a escola de artes, né? O pessoal que convive com você hoje, na sua profissão atual, talvez não tenha noção dessa trajetória sua. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escola de artes, que você chegou até a atuar como diretor lá, né? Sim. Como é que você conheceu a escola e como é que você desenvolveu o seu trabalho lá? Cara, a escola de artes havia um concurso, né, que eu fiz e comecei já logo cedo, cara, dar aula na escola de artes. Mas antes disso eu tinha um desejo muito grande de mexer com arte, mexer profissionalmente com arte, né? Minha vida toda foi baseada em arte, então eu falei assim, gente, por que não mexer com arte? E surgiu a oportunidade de fazer esse concurso. Eu fiz o concurso e consegui passar e comecei a trabalhar na escola. Com 18 anos, por volta de 98, eu entrei na escola de artes. 18 anos, era o maior molecão, cara, você não acredita não. Eu fui dar aula para criança e adolescente. Era a maior piada, porque eu era novo e eu me sentia dando aula para mesma idade minha lá, tinha de 17, de 16 até 18 anos, e senhores, senhoras que eu dava aula. Então eu tive que me adequar nessa situação ali. A escola de artes foi uma escola, tanto para que eu ministrasse as minhas aulas, né, como profissional, mas para mim também. E você dava aula de quê lá? Desenho? Eu dava aula de desenho, né, esse desenho com modalidade, artes integradas, cerâmica. O que vem a ser artes integradas? Artes integradas, ela faz um pouco de cada coisa. Ela vai incluir ali pintura, desenho, artes plásticas, modelagem. Então é um apanhado de tudo que a arte proporciona, ela deposita nesse curso. E foi assim que eu fui crescendo, né, na escola de artes. Eu fui tomando referências de artistas como Maia de Namorato, Jerônimo Marcus, que hoje é falecido, né, já foi uma grande figura também, que trouxe para mim essa presença de um artista, né? E o Jerônimo, ele foi um artista até consagrado, né? Em Belo Horizonte, em Pará de Minas. Ele me trouxe assim, experiências muito boas com a arte. Ele falava uma coisa tão interessante na questão de observação e de essência artística. Ele pegava lá uma pedra e falava assim com a gente, tira daí um cavalo. Então é uma forma assim, de já aguçar a sua criatividade, né? Desafiar os seus limites para trazer aquilo que não existe aos olhos de muitos. Às vezes ia dar aula e não tinha pouco recurso, né? Ele falava assim, você tem que ser um artista que tem que aprender a pintar até com pasta de dente. Que interessante, olha. Então, isso foi, assim, pessoas que constituíram meu processo artístico e que eu dei muito valor, não simplesmente em trazer beleza aos olhos das pessoas, mas também esse conceito de observação, de ter um olhar diferente em relação a tudo. Isso me chama a atenção para uma questão que eu gostaria muito de discutir com você, sobre a disseminação da arte, o aprendizado da arte, a produção cultural, aqui na Lagoa da Prata, por exemplo. A gente vê normalmente que os detentores, né, da produção cultural, principalmente o poder público, investe muito, às vezes, em eventos grandes que atraem muito público, com shows, com artistas renomados, mas o aprendizado mesmo, a produção cultural na cidade, ela vem justamente desse contato direto, né, Romulo, das escolas, das oficinas, né, do aprendizado ali frente a frente com o professor, né? Sim, já tivemos umas batalhas grandes aqui em Lagoa, né? Participei desse processo cultural aqui e eu sempre falava em reuniões, como que você consegue levar as pessoas para admirar um certo artista, se você não gera consciência e se você não ensina a apreciar a arte? Não é? Então, o processo de passar informação em escolas, em gerar cursos e trazer a cultura de uma forma mais especial, não simplesmente superficial, é importante para que esses outros processos culturais realizem e criem raízes, não simplesmente eventos. A raiz cultural, ela precisa de ter essa observação, essa educação cultural.
Essa vivência, né? Eu acho que não é muito difícil de entender isso, não. Você pega, por exemplo, futebol, que é o esporte mais difundido no Brasil. Por quê? Porque todo mundo joga futebol. Sim, e de molequinho lá, criança. A pessoa que não tem contato com aquilo que ela está admirando e vivenciando, é mais difícil, né? Dela gostar daquilo ali, dela saber praticar aquilo ali. Então, para que as pessoas tenham mais cultura, é necessário ensinar a cultura, né? Ensinar a cultura. Trazer as crianças para esse universo, para esse mundo, para elas terem contato, seja nas escolas, nas oficinas, né? Sim, tem isso, né? Existe esse processo nas escolas, mas eu ainda acho que é muito superficial, né? Tem a pasta da cultura que eu particularmente vivenciei e tive vários processos. Para mim isso foi muito bom, processo cultural. E sempre falo, dá para investir mais. Dá para vocês trabalharem mais com esse assunto. E um cidadão educado culturalmente, ele é um cidadão que valoriza mais as coisas da cidade. Ele vai respeitar mais processos que são importantes para o município. Parece que é bem superficial na hora que você está aplicando a arte, e individual, mas não é. Isso é um coletivo que ajuda todos a criarem consciências em relações que são do dia a dia, do cotidiano, né? Por exemplo, uma praça, né? Uma praça mal cuidada, que não tem nenhum tipo de ação do meio. Isso tem muito a ver com a questão cultural. Se você gosta de cuidar das coisas e sente a arte em tudo, você não quer que a praça do seu bairro fique suja, que ela fique mal cuidada. Você não vai esperar o outro, você vai ser participante. E você vai acabar cooperando para isso. Desperta uma sensação de pertencimento e de cuidado, né? Sim, de querer cuidar do ambiente que você vive. Claro. Melhor, inclusive. Se eu fui ensinado que se olhar para uma pedra você vai tirar um cavalo, ou que seja, que a sua criatividade vai te instigar, por conta de uma limpeza, de uma peneira que foi colocada em mim durante anos, por artistas e outros que entendem dessa visão mais apurada e mais cultural, por que as pessoas não vão pensar assim? Não é? O artista quer ver tudo mais bonito, né? Isso. Rômulo, você ficou em Pará de Minas até que idade? Eu acredito que eu fiquei até por volta de uns 25. Como é que foi seu primeiro contato? Cara, aí você me pergunta, esse negócio ficou meio estranho, hein, cara? Se eu fiquei com 25 anos que eu tô hoje, você faz instigar aí, Não vamos fazer conta não, vamos falar de arte aqui, não é de matemática não. Mas depois a gente vai abordar a sua vinda para a Lagoa, né? Tem umas curiosidades interessantes aí, mas o primeiro contato seu com a cidade foi bem antes, né? Você ainda era criança, pelo que você me falou, né? Como é que foi? Lagoa da Prata foi cenário de férias para mim. Criança, né? A minha mãe chegou a trazer a gente para Lagoa e eu vim com um tio e com uma tia, que são os meus laços de família aqui com Lagoa, né? Eu não vim simplesmente, eu já tenho um laço aqui de família, só uma tia só que eu tenho aqui. E aí eu vim bem criança, para passar férias aqui. E foi fantástico, porque eu lembro, sabe o que eu lembro de Lagoa, criança? Quando eu estava vindo para cá, na 262, eu vim assim, finalzinho de tarde. Aí você vê, a artista, né? A mente de artista. Eu lembro do pôr do sol, aquela toda alaranjado, eu dentro do carro, eu guardei isso. E essa sensação? Essa sensação. Marcou. E quando eu cheguei aqui, Lagoa da Prata é a terra da balinha do caramelo, né? Uhum. E eu criança, o que eu ia lembrar? E o resto, férias, né? Brinquei, fiquei muito feliz de ter vindo aqui. E você tinha primos aqui da sua idade, tinha amigos aqui? Tinha sim. Tem alguém dessa turma ainda que é da sua convivência? Hoje tem sim. Tem um primo que mora aqui ainda, né? A minha prima que morava aqui hoje, ela mora em São Paulo, que teve outro caso aí com essa prima minha, que também foi o fator de eu vir para cá. A gente vai contar na hora que você me perguntar, eu vou contar. Pode deixar. E tenho esse primo que mora hoje aqui, a minha tia ainda mora aqui, o meu tio chegou a falecer, mas esse laço que eu tive aqui foi esse laço familiar aí, que eu vim e fiquei com essa visão de Lagoa. Isso você tinha que idade nessa época? Eu tinha uns 8, 7, 8.
E quanto tempo depois você já começou a considerar vir para Lagoa da Prata? Assim? Não, aí é que tá, né? Depois de anos, aí família, a gente sempre comunica. Eu ainda retornei aqui pro casamento dessa prima. Depois, criança, aí depois vim, já adulto, pro casamento dessa prima. Mas foi muito ligeiro também, foi tipo coisa bate e volta. Aí depois teve uma festa, né? O carnaval. Aí eu sempre saía com primos, lá em Pará de Minas, com primas. Ela falou assim, vamos para Lagoa da Prata? Eu falei assim, Lagoa da Prata, carnaval? Essa prima sua que você está falando. Essa prima aí. Assim, Lagoa da Prata, carnaval. Poxa, o carnaval é muito bom. E realmente, Lagoa da Prata, o carnaval era falado lá de Pará de Minas, Belo Horizonte. E eu falei assim, será que eu vou? Como é que era o carnaval nessa época? Você lembra? Onde que era que ele acontecia? Já era na praça de eventos? Era no centro da cidade? Eu cheguei aí na praça de eventos. O carnaval era ali, bem aberto o carnaval. Você lembra, tipo assim, que banda que estava tocando, mais ou menos que época era isso? Só pra gente tentar se situar no tempo, assim. Não me recordo, não. Mas já era lá na praça de eventos, não era no centro mais, né? Não, era na praça de eventos. Mas ainda tinha uns bloquinhos que ficavam circulando nos bairros. Eu lembro disso. Ah, certo. Eu lembro desse negócio aí. E aí eu falei assim, vamos lá pra gente ver o que é que tá rolando lá em Lagoa da Prata nesse carnaval. Aí é que deu. Essa mexida de vir pro carnaval aqui, olha aí, eu tô aqui até hoje. Não, mas vamos explicar para quem está ouvindo a gente aqui, nós vamos querer os detalhes da história. Nós estamos falando de um acontecimento que marcou a sua vida e marcou a sua relação com Lagoa da Prata. Como é que foi? Eu nunca imaginei, Júnior, com carnaval ia mudar minha vida. E olha que assim, carnaval eu ia em festas e tudo, era só um momento. E esse virou esse momentão. O que foi que aconteceu, Romulo? Conta pra nós. Então, no carnaval, solteiro, né? Falei assim, vamos lá, que fiquei sabendo que as meninas lá de Lagoa da Prata é bonita demais. Isso até hoje, muito. Vamos lá em Lagoa da Prata, e eu fiquei instigado, né? Enfim, cheguei aqui, essa prima minha, fiquei na casa dela. E eu tô lá fazendo a minha parte, né? Na casa da minha prima era tipo BBB, né? Cada um tinha que fazer uma coisa. Esse dia era dia de eu limpar lá, lavar as vasilhas. Eu tava bem lá lavando as vasilhas, né? Daquele jeito. Aí me entra a porta, a amiga da minha prima. A amiga da sua prima. A personagem secreta que a gente vai revelar daqui a pouco. Isso. Ninguém desconfia quem é. Não, ninguém sabe. E, olha, você vê, eu nem cheguei a sair para ver o resto das meninas. Você já encantou com ela, já, final que ela apontou lá na porta, assim, eu falei assim, já era, menina. E aí foi aí onde que começou, né, meu relacionamento com a minha... Pois é, mas isso, que momento que foi? Tipo assim, era já noite de carnaval, foi durante o dia? Tinha mais pessoas, mais primos seus na casa? Tinha Conta mais... a história pra nós. Tinha mais primos. A gente estava fazendo ali uma como é que se fala, gente? Uma concentraçãozinha. Uma concentraçãozinha na casa da minha prima. Isso. E dali a gente pegava e ia pro carnaval, curtir. Isso era de manhã, né? Início ali de... Aí a galera, você já viu como é que é carnaval, né? Junta aqui um monte de gente na casa, ninguém faz nada, no outro dia tem que ficar fazendo tudo. Né? Aquela bagunça geral. E foi aí que eu entrei lá para estar fazendo a minha arrumação, a minha parte na casa. E ela apareceu para ir no carnaval. Então você foi descoberto tipo a gata borralheira. Foi tipo isso, cara. Eu tava lá lavando vasilha. Mas aí você já desembolou de cara com ela assim? Já chamou para conversar? Cara, eu sempre conversei. Eu sempre tive, como eu dei aula há muito tempo, eu não tive problema com comunicação, não. Eu não tenho estranho para mim, não. Sempre foi para Fentex. Eu sempre tive esse facilidade de conversar, né? Aí apontou lá, eu já falei assim, opa! Falei assim, ô menina, que negócio aí é parecendo que cedo não ajudando ninguém? Pode vir cá ajudar. Aí ela sorriu, meu amigo, acabou. Você lembra que idade que vocês tinham nessa época? Eu sei que
que vou falar um nome aqui, já vou ter que falar um nome. Ninguém sabe de ninguém quem nós sabe, estamos né, falando, né? que eu tô falando da Tamara, né? Muitos falam Tamarex. Um abração para Tamara aí, viu, Tamara? Qualquer dia a gente vai trazer você aqui também para você contar a sua história. Mas hoje é o Rômulo, vai lá, Rômulo. E aí, a Tamara estava por volta de 17, 18 anos, né? Eu já era mais velho, né? Olha pra você ver. Eu tinha meus 20... Aí que eu acho que eu tinha uns 25, por aí, 26. Eu não me lembro, não me recordo. E aí que eu falei com ela, né? Aí eu vi que o olho dela brilhou, assim, na hora que ela me viu, né? Eu falei assim, pronto, já era essa menina aí. Aí, Júnior, eu caminhei próximo dela, assim, sabe? Cheguei, me apresentei daquele jeito bem galã, né? E aí, qual é o seu nome? Aí ela falou assim, Tamara. Ah, gente, vai ter que puxar um enjoo de orelha mais tarde. Mas ela sempre foi um doce de pessoa, né? Foi, eu Tamara tive sempre... o privilégio de conviver com a família dela, eu Sim. lembro. A Tamara foi a amiga de infância das minhas filhas, né? Dos meus filhos. Sim, e todo mundo, né? De pessoa. Teve uma participação aí com E você, desde, né, Júnior? desde desse primeiro dia, então, vocês se conheceram, aí você já virou um carnaval juntos e virou uma vida juntos, então. Foi, aí conheci a Tamara e a gente passou o carnaval, aí ela falou assim, a Tamara também tem umas historiazinhas aí, viu? Porque aí eu não vim na primeira, eu vim pro carnaval, mas na volta, né, tipo, a gente foi iniciar um relacionamento, eu não vim, ela foi escondida. Olha só. Foi escondido. Está sendo revelado agora. Foi escondido para de mim. O pai da Tamara muito bravo, né? Bravo demais. E aí, não saí e tal. Aí ela foi escondida com a minha prima para Pará de Minas. Né? Aí eu falei assim, poxa, ela veio, né, escondida, correndo risco de vida. Ganhou o coração da Maria. Aí eu comecei a vir. Aí eu vim em sequência. Eu comecei a vir todo final de semana. Aí vinha o final de semana no outro. Eu falei assim, gente, esse negócio está ficando mais ajustado. Eu vou ter que ver uma situação para que eu me instale aqui na Água da Prata. Aí eu recebi um convite, né? Foi nessa época que a gente se conheceu, né? Foi através da Tamara, inclusive. Foi né? através da Tamara. Dela. Né? Aí você me fez o convite para estar assumindo, né, como superintendente da Futura, que a gente ainda vai abordar esse assunto aí. Fundação de Cultura e Turismo. Isso. E eu acabei vindo para Lagoa. É onde começou a minha história aqui. Né? Tive que abrir mão de muitas coisas, né, que eram conquistas minhas em Pará de Minas, mas que hoje eu vejo que foi tudo muito bom para mim. Não foi uma troca, né? Foi uma soma. Foi sorte nossa, né? Nós ganhamos você aqui, né, Romulo? Na verdade, eu sempre falo, foi uma soma, né? Eu ganhei com vocês e eu dei o que eu pude dar e dou ainda até o que eu sei, o que eu posso prestar para a cidade e somar também para todo mundo. Eu acho que isso que é o interessante, né, da minha vinda e de conhecer todo mundo em Lagoa da Prata. Para poder contextualizar o pessoal que está nos acompanhando, a Futura foi uma fundação criada aqui na época do prefeito Lucão, saudoso Lucão, a Fundação de Cultura e Turismo. Era uma entidade sem fins lucrativos, a promoção cultural não era uma entidade pública, né? Mas ela recebia alguns recursos, sim, da prefeitura. Ela ficou como tutora da estação ferroviária e do museu. E quando houve as substituições aí nas presidências, na diretoria, né? Uma época a gente pegou a direção da fundação e a fundação estava praticamente paralisada, né? Tinha um museu lá que tinha recebido alguns recursos para poder fazer a reforma, que já tinha caído antes, a fundação em Baré ajudava, mas assim, a fundação em si não tinha muito trabalho cultural em evidência, né? E a partir da sua vinda para cá, que essa situação mudou. Né, que além de você cuidar dessa parte burocrática, eu lembro muito você ir lá na prefeitura, no contador, brigar com aquela papelada que não tem nada a ver com a sua área artística, né, mas que você sempre teve muito boa vontade para poder fazer. Mas o lado da produção cultural, como é que foi, Rômulo? Lembra para a gente como é que a Futura foi importante para gerar tantos artistas que tem hoje na cidade, para deixar uma marca aí? Cara, a Futura, né, foi uma experiência muito boa. Até mesmo para a execução do que eu aprendi em Pará de Minas, de uma forma mais livre. Foi meio que do zero, né?
a gente começou a fomentar de uma forma grandiosa na Futura essa arte que eu peguei em Pará de Minas, remodelei aqui e olha só, foi um processo muito rico nesse período para Lagoa da Prata. A gente teve a conquista de fazer, né, a restauração da estação e a fomentação da arte, que eu achei que foi fantástico. Nós chegamos a dar aula para 800 alunos aqui em Lagoa da Prata. A maioria crianças, né? A maioria crianças e tivemos também participação de adultos e fizemos a reconhecimento de vários artistas. Tinha muito artista escondido em Lagoa. E a gente foi atrás desses artistas, fizemos, né, o cadastro desses artistas. Esse cadastro eu até sugeri na época para a Secretaria de Cultura, para que fosse feito, para que esses artistas tivessem voz ativa. Né, que não fosse mais um, mas sim vários artistas. Lagoa da Prata é muito rico em artista. E acabou que o processo, né, eu vi que foi rico no quesito quantidade de artistas. Pois é, essas oficinas, essas aulas que você deu para as crianças aí, eram também aulas de pintura, de artes plásticas, de desenho? O que eu fazia em Pará de Minas, eu projetei aqui. A gente fez desenho, artes integradas, pintura. E aí o negócio foi crescendo. A gente já fez parceria com aula de música, com aula de artes manuais, igual crochê, bordado. Todas essas artes elas foram abordadas. Você lembra? A estação era bem movimentada. Sim, sim. Né? E o interessante assim, que a participação do poder público era mínima, né? A gente tinha um recursozinho lá só para algumas despesas burocráticas, mas esses cursos, por exemplo, eu lembro que tinha uma tarifazinha simbólica, né? Coisa baratinha, que hoje seria coisa na casa dos R$10, que também gerava um vínculo da criança com o aprendizado, né? E era convertido exatamente para o desenvolvimento da arte e da cultura. Desenvolvimento, né? Da escolinha, né? Das crianças, né? Isso, para gerar mais possibilidades. E a gente teve nomes que surgiram daí, por exemplo, como o Silas Cândido, cara, né? Que hoje tem Silas... a arte dele aí impregnada em diversos murais, diversos painéis aí, que surgiu lá da Futura, né? E ele mesmo faz questão de falar. Sim, e eu fico muito feliz dele ser uma semente desse projeto. Né? O Silas está para todo lado agora e a gente vê que ele tem uma solidez para fazer a sua arte. E eu lembro que o Silas chegou lá e falou assim, eu não sei desenhar. Olha só. E eu falo assim, e aí eu sempre falo isso com todo mundo, né? Eu falo, nós sabemos sim, só que a gente tem que encontrar ele ali. E aí, olha para você ver que artista que hoje Lagoa tem. Você mandou ele tirar o cavalo da pedra também, não? Mandei, aí eu mando todo mundo tirar o cavalo da pedra. Enquanto o povo faz, tira o cavalinho da chuva, eu mando, tira o cavalo da pedra. Meu dilema é outro, entendeu? Ô Rômulo, bacana, cara. Muito, muito bom lembrar dessa passagem aí, né? Foi um tempo difícil, mas foi um tempo muito gratificante, né? Não foi fácil. Pelo trabalho que foi feito. Não foi fácil esse processo cultural aqui em Lagoa, mas foi muito bom. Tivemos parcerias, eu vi a disponibilidade, o interesse de muitos artistas e instituições, né? Entidades. Eu fiz parceria com tudo quanto é tipo de entidade que tinha aqui. Dei curso em todas as entidades. Você chegou a dar aula na PAC também? Dei aula na PAC, no presídio eu dei aula, em clínica de recuperação. Né? É o que eu te falei. Né? A arte ela não é simplesmente uma ação ali individual. Ela trabalha de uma forma geral, né? Em vários perfis de situação. Que seja na dificuldade ou na alegria, a arte tem que estar no meio. Porque isso vai trazer a beleza de tudo. Você falou assim, a arte tem o interesse de ver a beleza. Ô Rômulo, e mesmo com esse trabalho gigantesco feito pela Fundação, infelizmente ela acabou vendo seu trabalho encerrado, né? Por questões políticas, questões burocráticas. E aí, por força disso, você foi obrigado a fazer uma mudança de chave na sua vida aí, que te converteu a ser a figura que você é hoje, né? Você acabou te tornando bem mais conhecido, bem mais bem sucedido hoje, né? Eu falo muito o importante da criatividade. Você aprender a ser criativo traz possibilidades boas. Eu me lembro que estava tendo situações difíceis, né, com a fundação, e eu falei assim, gente,
eu sei que vai ser complicado de continuar, né? Porque nós temos obrigações, nós temos caminhos a trilhar, sonhos a realizar. E eu tive que, mais uma vez, tomar uma decisão. Eu tomei a decisão lá em Pará de Minas de vir, né? Eu era concursado, eu tive que abrir mão desse concurso. Eu tinha uma vida já formada lá, já era professor, era diretor, tinha projetos para chegar a um nível acima do que eu já estava, e virei a chave, vim para a Lagoa. E chegou ao ponto de eu ter que virar a chave de novo. E eu falo assim, isso aconteceu comigo porque Deus nos dá possibilidades da criatividade. E isso é o meu forte, ser criativo, né? E eu falei assim, gente, agora eu vou ter que fazer o uso da minha criatividade. O que eu posso fazer para continuar? Propondo arte e, ao mesmo tempo, formando uma nova profissão, um novo caminho. E aí foi aonde que começou, né? Falou, olha, cara, você tem facilidade com artes manuais. Você já pensou em cortar cabelo? E a gente já vê de novo a influência da Tamara, né, na vida do Romo pela segunda vez. ela esteve nas duas viradas de chave. Né? Felizmente, né, Romo? Só que eu falo deu assim... Deu muito certo, né, cara? Como é que foi o começo? Como é que deu muito certo. Né? A gente brinca aqui falando da influência da Tamara. Só que a vida, nós temos pessoas que influenciam. Mas é você que tem que virar a chave. Sim. Né? Por mais que você... tem influência. Se você não virar a chave, você não vai mudar a sua vida. Você pode ter ótimas influências, ótimas situações de pessoas que vão te conduzir e te causar interesse por outros motivos. Mas se você não virar a chave, você não faz nada. Então, eu decidi virar a chave. Falei assim, gente, eu vou fundir a arte com esse lance de cortar cabelo. Porque eu sei fazer. E, mais uma vez, eu fui me especializar. Eu fui e me formei como cabeleireiro. Fui para Belo Horizonte, num processo muito exprimido. Não foi fácil. Eu tive que me adaptar, né? E eu fui para Belo Horizonte fazer um curso bem extenso de cabeleireiro. Cara, fazendo o curso lá, eu lembrando das artes, né? E eu estava lá num processo de aprendizado. Chegou um momento lá, Júnior, que eu falei assim, cara, esse negócio não é pra mim, não. Você pensou em desistir? Pensei em desistir. Falei assim, muito complicado isso aqui para fazer. Fazer arte é uma coisa, cortar cabelo é outra. E aí eu falei assim, não. A gente não pode desistir facilmente das coisas. Eu tô aqui, até eu já tive outros processos, então eu vou tentar. E aí, eu, com meu jeito simpático, direcionado, né, que simpatia direcionada é uma coisa, simpatia é aceitar de todos o que eles te oferecem, mas direcionado, eu fui empático, na verdade, não muito simpático, eu fui empático, e falei com a professora lá, ó, é o seguinte, me ensina com carinho, que eu vou lavar seu cabelo todo dia e fazer massagem. Só que interessante. E aí, com esse processo empático, né, ela acabou me ensinando com mais carinho. Te deu uma atenção especial. Deu uma atenção especial. E, cara, na mesma semana, eu comecei a fazer o processo com mais facilidade. Isso mostra também que o relacionamento interpessoal, né, é muito importante em tudo que a gente faz, né, Romulo? Até na forma de tratar com as pessoas, isso faz diferença pro seu resultado. Né? Demais. Hoje eu dou aula, né, para barbeiros. Olha, você vê, chegamos em outro nível. Sim, nós vamos falar disso também. Nós vamos chegar lá. Mas quando você decidiu ser cabeleireiro, quando você foi fazer esse curso, a Tamara já estava por conta própria? Não, eu vou te explicar. Ah, tá. Lá nesse processo, né, que eu cheguei a dar uma pincelada aqui, que eu dou aula, foi justamente o que você falou aí. Nós temos que ter essa comunicação com as pessoas. Você tem que ter isso, você tem que se relacionar com as pessoas. E eu fiz isso, eu me relacionei, eu me dispus a relacionar para que eu aprendesse melhor. E aí eu consegui, fiz o curso. E vim para Lagoa, voltei de novo para Lagoa para começar a atuar. A Tamara ainda não era, né, dona do seu próprio negócio. Era funcionária. Era funcionária.
e eu comecei a instigar. Não, na verdade, a Tamara já era dona do próprio negócio. Eu instiguei ela antes. E aí depois eu vim, ela já estava no seu negócio. Já estava estabelecido. Já estava estabelecido. Começando. Foi aonde eu comecei Isso. a cortar os cabelos, né? Com motivação dela e tal. E ela já fazia, já estava no processo dela de crescimento profissional. Ela já estava encantando as mulheres já de cedinho assim, já fazendo o processo com as mulheres já. Bom, comecei, Júnior, a cortar cabelo. E eu comecei a fazer um negócio diferente. Eu comecei a pegar técnicas de arte e comecei a inserir no processo de corte de cabelo. Ah, mas tem técnica para isso, né? Hoje o pessoal fala do visagismo, que eu já tinha feito visagismo em artes. Depois eu me especializei no visagismo em tratamento para homem, né? Tá, traduz para o leigo aqui o que é essa técnica visagismo. O visagismo... Eu já ouvi muito você falar sobre isso. O visagismo, o que ele vai fazer? O visagismo ele vai pegar o formato real do seu rosto e a gente vai fazer um equilíbrio, né? Eu vou linkar o que o seu rosto tem de melhor com o seu cabelo. A gente vai fazer um equilíbrio para que a harmonia fique boa. É nada mais do que isso. Fazer uma harmonia... Dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu estou falando aqui... tem um rosto mais comprido, mais alongado. O que combina com ele? O cara tem lá o rosto muito comprido, né? Vamos falar um rosto oval longo. Ele pode fazer uma lateral baixa e fazer uma franja maior. Por quê? Se o rosto dele é alongado e ele corta o cabelo muito curto, o que vai acontecer? Ele vai ficar com o rosto mais alongado ainda. Mas se você deixa uma franja, ele vai reduzir esse rosto alongado. Aí é a pegada. Aí o visagismo faz que você tenha essa harmonia, né? Aí eu olho para você, você está com a testa muito longa, o rosto muito longo. Isso vai trazer um desequilíbrio. Aí eu falo assim, poxa, não está legal. Eu falo assim, vamos trabalhar aqui com a franja, que você vai ficar com o rosto mais equilibrado. E automaticamente esse equilíbrio acontece, né? Aí o cara vai ficar mais bonitão, vai ficar mais bem apresentado. E o visagismo ele vai além. Por exemplo, eu tenho uma vida muito corrida. O que pode, nesse perfil da minha vida corrida, trazer para o meu formato? Então, além do visual do seu cliente, você também tem que ver a praticidade dele, de cuidado. Sim, trabalha com a emoção, né, da pessoa. Às vezes a pessoa é uma pessoa mais tímida, ela é sempre tendenciosa, a pessoa muito tímida fica usando o cabelo para tampar o rosto. Então, você pode ter uma pegada para fazer um corte que vai deixar a pessoa com mais imponência, né? Tirar um pouco daquela situação de timidez. Isso vai equilibrar até a situação emocional, né? A pessoa é introspectiva, mas ela tem condições de pôr um tupete para dar mais imponência, né? Te dar mais presença. Ela é introspectiva, então ela traz essa imagem de ser mais fechada. Aí você vai trabalhar com a pessoa, se o formato do rosto proporciona que ela use um tupete para trazer mais imponência, aí a gente faz isso. Aí no seu meio, olha só como que isso influencia. Hoje nós estamos vivendo tempos de visual. Então, no seu meio, você vai causar uma presença de imponência. Simplesmente por causa de um tupete? Não, por causa de um contexto geral. Conjunto. Esse conjunto é que vai trazer esse posicionamento. Tem um caso muito interessante de um cliente que tem a ver com o lance do visagismo. Ele estava tirando carteira, né, de motorista e tal, tirando a carta lá. E ele foi umas 3 vezes tirar. Só que é adolescente, né? Seus 18 anos e tudo. Então, adolescente, como é que ele usa cabelo? Raspado, né? Usa brinquinho, o cabelo todo no estilo atual. E ele fala assim, poxa, Romo, é a 3ª vez que eu vou, cara. Eu acho que o cara, o instrutor lá, ele não tá me dando muita moral, não. Porque, será que o meu visual tá interferindo? Falei, tem grandes chances de você estar passando uma informação de irresponsabilidade. Aí ele falou assim, então me ajuda. Aí a gente fez um corte clássico nele, né? Mas não também perdendo a característica jovial dele. Ele foi
E eu vou te falar, ele passou. Você interferiu até na própria confiança da pessoa. Sim, né? sim. Autoestima, né? A confiança dele e também daquele também que está te vendo. Isso interfere. Porque se você, eu vou falar no caso dele aqui, se eu estou lá para tirar a carteira e eu passo para uma impressão de irresponsabilidade, gente, não é preconceito, é questão de postura. Né? Então esses são ajustes que são feitos para que causem uma boa impressão visual. Hoje todos nós fazemos isso. Né? E aí foi feito esse processo. A pessoa que estava do lado dele, o mínimo que ele fazia, que poderia ser passado despercebido, né, dentro de um contexto considerável, não era passado. Porque de repente trazia uma irresponsabilidade. Não, isso aqui é um risco. A pessoa pode trazer essa irresponsabilidade. Mas aí quando ele chegou com o visual acentuado, causou uma certa responsabilidade visual. Não, eu quero assim, assado, para que eu dê direcionamento nessa responsabilidade de pegar essa carta. E assim foi feito, ele passou. E ele chegou lá todo felizão, falou assim, deu certo. E outros casos, né, de clientes que queriam ter um encontro e queria causar uma boa impressão, que a maioria dos casos eu conseguia aí ajudar. Ah, bacana, com certeza a gente vai falar sobre isso. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta rapidão trazendo essas informações, algumas dicas aí para o pessoal cuidar do visual também. E eu quero falar aqui sobre um assunto polêmico. Logo em seguida nós vamos falar sobre a sua experiência como gogoboy. Que isso, meu Deus. Um minutinho a gente volta. Tá. Seguimos aqui com a nossa entrevista com o Rômulo Valadares, essa grande figura, o grande amigo, que ajuda a gente a despistar um pouquinho aí o visual, né, para poder parecer melhor, né, Rômulo? Tem melhorado a vida de muita gente, a autoestima de muita gente. Muito obrigado por isso, meu caro. Toda vez que vocês veem a gente um pouquinho melhor cuidadinho aqui na TV Lagoa, é responsabilidade do pessoal lá do estúdio Rômulo Valadares. Um grande abraço aí pro Daniel, pra Lália, para todo mundo aí que tá ajudando aí. Ô Rômulo, vamos começar então com a grande pergunta que nós anunciamos aqui, né? O grande clickbait. Clickbait. Como é que foi essa história aí de Gogoboy? Isso é brincadeira, zoação? Você me complica aí. Então, esse lance do Gogoboy é o seguinte, é uma brincadeira, né? A dona Tamara, uma vez a gente estava numa festa de confraternização, ela falou assim, vocês não sabem que ele foi gogoboy. Ela procurou uma festa pra falar isso, né? Todo mundo lá. É porque eu sempre dancei muito bem, né? Então ficou com esse ar de gogoboy. Então vamos deixar por aí. Vamos deixar por aí, que aí tá legal. Tá certo. É uma das suas habilidades ocultas, então, vamos dizer assim, né? Diga que a gente trouxe a Tamara, que ela conta essa história. Te entrego, vamos ver. Ô Rômulo, uma coisa que eu acho interessante a gente ressaltar aqui, você teve esse trabalho, né, à frente aí da fundação, de produção cultural, de dar aula para várias crianças, né, a maioria delas carentes, inclusive. E no seu trabalho também você desenvolveu alguma coisa similar, né? Você começou a formar profissionais na área de barbearia, não é isso? Não teve uma história assim? Sim, sim. Eu abri cursos, né? Depois de um certo tempo. Eu criei um padrão para atendimento e também de técnicas, né? Eu gosto muito de mesclar essas técnicas de arte com a técnica de cortar cabelo. Então você não vai ver técnica genuína, 100%, né, de corte no que eu faço. Eu gosto de trabalhar ângulos porque nada mais é do que corte, é desenho. Então eu sempre me dei bem com desenho. Então, quando eu comecei a pegar essas técnicas de corte, eu comecei a salpicar umas técnicas de modelagem, de escultura, na qual traz o equilíbrio. E também mesclando com o visagismo. Eu comecei a fazer esses cursos e passar essas informações para esses alunos, não é? que de uma certa forma ela encurta um pouco a questão do aprendizado.
eu consigo, hoje eu tô lá com a Laila, né? A Laila é uma grande barbeira, Laila, um abração para você. Ela é ótima no que faz. Tivemos outros exemplos também, né? De alunos que são bons hoje no que faz. Caio, né? Eu ia falar aqui agora. O Caio Silva, né? Que hoje tem a própria barbearia dele. Isso eu fico muito feliz, porque ele é uma sementinha do que foi plantado ali, no meu espaço ali. E atende super bem, corta cabelo super bem. E o Gondim, né? O Rafael trabalhou muito tempo ali também com a Rosalvo, a grande profissional Rosalvo. Então, acolheu ele. Passou muita gente por ali, né, Romulo? Muita gente. Que aprendeu e deu frutos ali, né? E o que eu fiquei feliz, tipo assim, foi o processo de aprendizado com essas técnicas foi mais ligeiro. Eles conseguiram absorver e já, no período de 1 ano, fazer execução de grandes coisas. Né? De cortar, fazer barba, de fazer uma proposta, né, de visual, que eu sempre passo isso para eles. E esses tipos de técnicas são entregadas de uma forma mais ligeira, que acabei desenvolvendo para passar nesses cursos que hoje eu ministro. E estou com projetos maiores aí. Você que está aí querendo cortar cabelo, ser um profissional da área, estou à disposição com projetos bons, viu? Depois a gente vai dar uma... Isso aqui é só um spoiler, né? Só um spoilerzinho para novidades boas, sim, por aí. Isso. E fazer, né, outros profissionais com esse tipo de técnica, né? Uma das coisas que hoje eu entrego é isso, um pouco de arte junto com o que é a proposta de corte, né? E 100% visagismo. 100% visagismo. Quanto tempo você já está militando nessa área da estética aí, trabalhando com a cabeça da moçada aí? Interessante, Júnior. Você acredita que vai para 10 anos? Já tem estudo? Rapaz, o tempo tá passando voando mesmo, hein? Tá. Sei que não deixa a gente ficar parecendo que tá mais velho, ó, mas tá voando. Mas temos propostas. E uma das conquistas que a gente tem o prazer de celebrar junto com você, com a Tamara, é o novo espaço que está vindo por aí, né, Romulo? Já tem previsão já? Que nós estamos nessa luta aí, já tem uma data, né? Que dia que vem? Você viu minha olhadinha para baixo, né? Tipo, me faz essa pergunta, não. Mas já está naquela fase, né, que acaba com a pessoa, o famoso acabamento, né? Sim, estou no acabamento. Acaba o dinheiro, acaba a paciência. Acaba tudo. Bom, eu falo, tá? Estamos com um projeto muito grande, né? Sonho meu e da Tamara, e agora está concretizando. Vamos trazer um espaço amplo, com um atendimento legal, com a pegada que a gente sempre trouxe para vocês, mais profissionais para atender, para você ter possibilidades de fazer as suas coisas no momento certo e, claro, o mais importante, trazer para você a beleza que você quer ver. E num lugar muito bonito, né? Próximo ali à Lagoa dos Palmeiras. Qual que é o endereço lá? Ali é Ângelo Perillo, 1026. Uma vista fantástica para o pôr do sol que te encantou quando você veio a primeira vez em Lagoa, né? Exatamente. Isso, você citou uma coisa que me cativou quando eu vim para cá. A vista de onde é o meu espaço, eu consigo ver o pôr do sol perfeitamente. Pois é. E esses dias eu também percebi, né, a projeção da lua em outro ângulo lá. Artista é foda, né? Gente, o espaço hoje que o Romulo ocupa lá no Salão da Tamara lá, é um espaço assim, modesto, reservado, mas é muito aconchegante, é muito bom. Quem tem o costume de ir lá cortar o cabelo, fazer a barba, sempre encontra muitos amigos lá, né? Eu encontro a maioria dos meus amigos lá. E uma coisa que parecia que era exclusividade de mulher, ir no salão para fofocar, a gente viu como faz isso também. É muito bom conversar no salão. Trocamos ideias. O ambiente deixa a gente à vontade, né, Rômulo? E nesse espaço novo agora, além desse carisma seu, dessa receptividade que a sua equipe tem com a gente também, né? Todo mundo muito carinhoso lá. Vai ter essa questão do visual privilegiado ali, né, daquela localização. Né? De um lado você vê a lagoa e do outro você vê o horizonte lá do alto ali, do peão da cidade ali, onde tem o pôr do sol, né? Vai ficar muito bacana, né? Vai ficar muito bacana. Deve ser coisa para agora, para agosto ainda? Como é que é?
Ó, eu tô torcendo para que seja agora para agosto. Eu acredito que em agosto a gente vai conseguir finalizar ali e já tá atendendo lá. O que a gente mais queria, né, concretizar nesse projeto, desse espaço novo, é trazer conforto, né? A gente sempre pensa em estar atualizando com informação, com cursos, né, eu mais a Tamara, trazendo coisas novas para servir para a Lagoa da Prata. Tudo que é de novo a gente quer trazer para a Lagoa da Prata para que vocês estejam atualizados e a gente também, no mercado que a gente serve hoje. Mas o que a gente estava querendo propor é um espaço amplo, confortável, para os nossos clientes se sentirem bem lá. E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso e vamos entregar. E acredito que em agosto estaremos no espaço novo. Acredito! Tomara, né? Eu já estive lá, conheço realmente, ficou muito bonito, muito bacana. Rômulo, para a gente encerrar então, eu queria que você desse algumas dicas práticas para o nosso público masculino aí que nos acompanha. É uma coisa que você faz muito bem nos seus stories, né? Inclusive deixa o seu Instagram aqui também para o pessoal poder te acompanhar. Mas eu queria que você desse alguns toques, assim, por exemplo, agora nesse tempo mais seco, assim, dá algumas dicas para o pessoal que está acompanhando a gente, dá uma mexida no visual com coisa fácil mesmo, dentro de casa. O que é possível? Esse home care, né, que é os cuidados em casa, para homem é mais despachado, né? Homem quer praticidade. Ó, eu sempre falo para homem, você, meu brother, que tá aí, tenha em casa pelo menos um leave-in. O que é um leave-in? Tempo seco agora. É aquele creminho lá que eles falam, creme sem enxágue, para você deixar seu cabelo sempre saudável. Não durma com seu cabelo molhado. Isso pode causar algum problema no seu couro cabeludo. Se você não tem cabelo, perdeu, você tem a opção de fazer implante, usar prótese. Eu faço prótese capilar lá. A gente já mostrou aqui na TV Lagoa, inclusive, né? Vou Exatamente. deixar aqui nos comentários aqui o link para o pessoal acompanhar o vídeo aí. Muito interessante. E a prótese capilar é uma dica legal para você que não tem cabelo e que é uma coisa rápida e custo-benefício legal, prótese capilar. Essa é uma dica. Outra coisa interessante, para o homem, eu sempre falo, cara, tá tudo aí para você usar. Você tem que abusar do que hoje a tecnologia traz. Se você está com cabelo branco e te incomoda, por que não tonalizar? Entendeu? Cuida de você. A dica para o homem é cuidar dele sem preconceito. Romulo, vou aproveitar aqui e fazer uma mini consulta com você como profissional da área aí, que tem principalmente experiência para poder passar para o pessoal. Esses tratamentos que são anunciados aí à base de minoxidil para controle de queda de cabelo, isso realmente funciona? Funciona. Ó, é óbvio, né? Eu já vou iniciar o assunto aqui falando. Claro, tudo que se relaciona a alguma coisa que você vai ter que utilizar, tipo um remédio, alguma coisa, é bom você se orientar por um dermatologista. Mas pela minha experiência, todos aqueles que têm, né, o cabelo ainda, o seu fio tá lá, a Tamara fala muito baby hair, né, aquele fio bem pequenininho, que tá quase um penugem, e você falou assim, fiquei careca, mas você tá vendo que ele tá lá ainda. Para que serve o minoxidil? O minoxidil ele vai vascularizar o seu couro cabeludo, que o seu cabelo está precisando de irrigação naquela área, para ele voltar a ter força. Tá? Isso aqui é sobre o minoxidil. Se o seu problema é falta de vascularização, ele vai te ajudar. Aí volta lá. É bom você olhar com o dermatologista se o seu problema é exatamente esse. Se for, ele vai te ajudar. Mas como que ele vai te ajudar? Você tem que ter disciplina para passar ele todo dia. Eu tenho cliente que passou o minoxidil uma semana e falou assim, não cresceu não. Não vai crescer mesmo, que é no mínimo 5 meses. No mínimo. Tem que ter disciplina e persistência. Tem. E todo dia você vai passar. Para quê? Para vascularizar, para o seu cabelo engrossar. Funciona. Funciona se for o seu caso, tá? Aí você vai lá, conversa lá com o seu dermatologista, olha lá, esse é o meu caso, eu posso usar minoxidil? O minoxidil vai me ajudar? Beleza, vai sim. Então usa, se o seu caso é esse, ele vai te auxiliar. E num caso mais avançado, em que o recomendado é fazer o implante capilar. Como que é o implante para quem ainda não conhece? É complicado, é doloroso, é trabalhoso? Explica rapidamente aqui para o nosso público. Hoje tem vários processos de implante, né? O implante, ele era usado uma técnica FUT, ele fala FUT, que é aquela que tira aquela faixa, distribui os folículos e faz o implante.
Essa é um pouco mais ultrapassada. E tem a FUE, que é de fio a fio. Que de fio a fio, sem fazer corte, vai fazer o implante de uma área para outra. Geralmente vocês tiram dessa área, a área atrás aqui, e vai fazer para a parte superior, que o homem perde o cabelo nessa parte superior. Esse é feito tanto pelo profissional como de forma automatizada. Tem um robô que faz isso, né? Hoje tem robô que faz os furos, né? Para vir fazer o implante. Aí os profissionais vão fazer o implante do folículo ali na área que está em falta. O implante também é outra área que você tem que você tem que olhar com o cirurgião se o seu caso é de fazer implante. Tem gente que não tem área doadora, então não tem como fazer. Aí Romulo, o que eu faço? Então faz prótese capilar, também vai ficar legal. É igual eu falei, para o homem cuidar, tem que perder um pouco desses preconceitos. Tem que querer ficar bem, e esse é o mais importante. Mas o implante, ele resolve sim, tá? E tem um pós depois que você tem que cuidar, você tem que tomar medicamento para o seu fio fortalecer para encher. A prótese acho que já é, igual você já falou, né? A solução derradeira para quem não tem condição de fazer o transplante, né? De uma área para outra, nem o uso do minoxidil. E pelo que a gente viu, inclusive pelo vídeo que a gente vai deixar aqui no card aqui, dá um efeito muito interessante, né, Rômulo? É bacana, né? Fica parecendo natural. É muito diferente da peruca, né, que se usava antigamente, né? Os caras chegam lá falando assim, cara, não vou ficar igual o Zacarias, não. Dá um espirro, o cabelo sai. E a dúvida é muito grande, é tipo assim, e se dá um vento forte? Não ocorre isso, não. E eu ainda uso a técnica de visagismo, que a gente funde a lateral do cliente com a parte superior, que é a prótese. Natural. Não, fica imperceptível. E o cara cuidando, né, ele fazendo todos os procedimentos que é do dia a dia ali, nem percebe. E não é complicado. Não é. Dá para ele ter uma vida normal. O cara pode nadar, pode andar de cavalo, entendeu? Pode fazer esporte, tranquilo. Tem uma vida normal. Bacana, Rômulo. Meu querido, então vamos chegando no final aqui da nossa entrevista, né? Assunto não falta, quem sabe a gente vem aqui de uma outra vez. Tem muitos aqui ainda pra contar, viu? Queria só que você deixasse o seu Instagram para o pessoal poder te seguir nas redes sociais, acompanhar mais do seu trabalho. Tá, é só você ir lá e procurar Rômulo Valadares, vai aparecer lá, aí você entra lá que você vai ter ótimas dicas lá. E a gente troca uma ideia também. E quem quiser aproveitar e passar lá para poder fazer um tratamentozinho, dar um tapa no pelo lá. Hoje você ainda está ali na... Hoje a gente se encontra ainda na Alexandre Bernardes Primo, 1326. Esquina com... Afonso Pena. Afonso Pena, né? Contra a esquina aí da casa do Lauro, do Foto Rocha ali. Isso, de frente, né? Na esquina da frente. Isso. Em breve a gente vai estar no endereço novo, mas a gente anuncia para vocês. Lembrando aqui, pessoal, que o Rômulo tem um sistema interessante que ele criou também aqui, que é o da manutenção. O cliente que faz o corte, ele tem um período de 15 dias para poder voltar e fazer a manutenção sem custo, né? Isso, sem custo. Olha só que bacana. Pensando no bem-estar masculino, eu falei assim, gente, vou criar uma manutenção, porque o cara, ele fica um mês inteiro com o cabelo cortadinho. Você cortou lá, vamos dar um exemplo simples. No início do mês, você cortou o cabelo. Aí você... 15 dias, você volta e corta. Você acabou de chegar o resto do mês com o cabelo cortado. Isso instiga ao cuidado. 2 cortes pelo preço de 1. Isso. Rômulo, muito obrigado, meu caro. Prazerão te receber aqui. Venha mais vezes. Eu vou mais lá do que você vem aqui, né? Mas, sem dúvida nenhuma, foi muito interessante a gente bater esse papo, né? A gente estava devendo aí essa conversa aí para o pessoal que nos acompanha. Sucesso na sua carreira, no seu novo local, no seu novo espaço, na sua vida. Você é uma pessoa que, além de ser muito carismática, muito talentosa, é uma pessoa que desperta essa sensação de querer ser seu amigo, de querer conservar essa amizade. Espero que a gente tenha isso por muito tempo. Muito obrigado. Fica à vontade se quiser mandar uma mensagem para o pessoal aí. Cara, eu que agradeço pelo convite, né? E desejo para você tudo em dobro. E tudo que eu acho bom para minha vida, eu desejo para você em dobro também. Já vai ficando por aqui, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas também. A gente volta logo mais com mais informações, com mais entrevistas, porque aqui a informação vem a qualquer momento. Grande abraço a todos.